Outro dia eu fui pegar meu filho no colégio e estava chegando o ônibus de uma excursão. E era a turminha dos pequenos. Ai, foi muito lindo ver aquilo. A professora, o ônibus depois que parou, a professora desceu primeiro e aí foi chamando o nome das suas aluninhas, dos seus alunos um a um. Ana, Beatriz, Carolina, Daniel, e foi descendo um por um do ônibus, todos uniformizados, aquela coisa linda, e eles faziam a fila ali atrás da professora. Aí depois eles já foram conduzidos para dentro do colégio, né? E eu estava observando essa cena ali, em fração de. Foi minutos enquanto eu esperava meu filho entrar no carro. E eu me lembrei de João capítulo 10 que fala sobre o pastor e as suas ovelhas, né, o seu rebanho. E lá no capítulo 10, perdão, no versículo 2 diz assim, né, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão deles, porque não conhecem a voz de estranhos. E aí eu estava pensando, né? Muitas vezes o professor, ele acaba sendo o pastor dos seus alunos, né? Das suas ovelhinhas, vai conduzindo eles ali com exemplos, com disciplina, né? Mas existe, assim como existe o bom professor, existe também o mau professor. Assim como existe o bom pastor, existe o mau pastor. E o bom pastor é aquele que alimenta as suas ovelhas, é aquele que as conduz no caminho bom. E o mau pastor é aquele que se alimenta das ovelhas, né? E ainda lá nesse capítulo 10, no versículo 1, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, eu mudei o meu filho de colégio porque verdadeiramente o colégio que ele estudava eu não achei que digamos assim, a orientação da escola, né, as normas do colégio eram um pouco relaxadas, né, um pouco permissivas para para os dias de hoje, vamos dizer assim, né? E observando aí aquela situação das crianças descendo do ônibus e a professora chamando seus alunos um a um pelo nome, conduzindo-as para dentro do colégio, verificando se não esqueceram nada dentro do ônibus, se não esqueceu nenhuma criança dentro do ônibus, dormindo de repente, né? Eu acabei comparando essa professora com João capítulo 10. E nós temos sempre que ser uma referência, né, para as nossas ovelhas, para as pessoas que nos admiram, que nos seguem, porque, na verdade, o bom exemplo é aquele que vai ensinar verdadeiramente, é aquilo que vai fazer a pessoa admirar algo de bom em você e querer seguir, querer fazer. Olha, a pessoa age assim, a pessoa está se dando bem dessa maneira, eu vou tentar dessa forma. Não significa necessariamente um copista, né? De repente é um admirador de uma boa atitude. E esse é o exemplo que eu gostaria de deixar para os meus irmãos, meus amados, meus amigos, né, no dia de hoje, de como você identificar uma pessoa que você deve seguir, né? Hoje em dia tem aí as redes sociais, até o Twitter, né? Me segue no Twitter, você segue um, você segue outro, um que está aí
sei lá, dando um exemplo que às vezes nem é tão bom, né? Indo para um lugar que às vezes nem é tão produtivo assim, não dá um bom exemplo, não ensina uma coisa boa, né? Outro dia aí eu vi alguém seguindo alguém que estava indo para um baile funk, que estava indo para um lugar onde tem, né, bebedice, muita festa, muita coisa. Então você não pode esperar uma coisa muito boa no final de uma festa onde tem pessoas que abusam do álcool, né? Faz uso do álcool, faz uso de droga, aquele som alto, aquelas músicas que só são aquelas batidas fortes ali no seu ouvido, que não dizem nada a não ser a demonstração de sexualidade, né, daquilo que é o mundão aí. Nada de bom vem acrescentar para a alma de uma pessoa que está precisando de um pouco de paz, de refrigério. Então nós temos que ter cuidado com a quem nós vamos seguir, né, verdadeiramente. E eu tenho seguido a Jesus Cristo. Ele tem sido o meu pastor. E eu ainda faço a comparação de que a porta do aprisco, né, é o meu coração, é o seu coração, é a porta. Então você abre a porta para quem você quiser, para o que você quiser, né? Temos que ter cuidado, muito cuidado, para quem nós abrimos a nossa porta e para o que nós abrimos a nossa porta, né? E também o porteiro é você, e as ovelhas a sua família, os seus vizinhos, o seu rebanho, né? E tem que tomar cuidado, porque às vezes tem cabrito no meio das ovelhas. Tem cabrito no meio das ovelhas, né? Porque a ovelha, ela é meiga, ela é doce, ela é obediente. A ovelha conhece a voz do seu pastor, não vai seguir qualquer um, não vai obedecer a qualquer voz. E nós, que somos verdadeiramente ovelhas do Senhor Jesus, nós temos que ter esse discernimento. Saber a voz de Jesus. Quando alguém fala conosco na palavra de Deus, então você pode ter certeza que é Deus quem está falando, é Jesus quem está à frente. Agora, essa coisa de você ficar ouvindo uma voz que você não reconhece, toma cuidado. Toma cuidado, porque de repente o cabrito passou à frente ali, né? A gente, assim, apesar da semelhança, o cabrito, ele dá coice, sabia? Ele dá coice, ele tem um comportamento, assim, bem diferente da ovelha, né? A ovelha, ela já se comporta de uma maneira mais suave, por isso que o Senhor Jesus nos compara às ovelhas, né? O cabrito, ele é rebelde, então a gente tem que ter cuidado também, porque ali no meio do aprisco pode ter uma cabrita ali querendo desviar a ovelhinha do rebanho do Senhor Jesus. Então essa é a minha dica de hoje para nós todos, tá? João 10. Fica nessa palavra e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.